os verbos estão tirando o seu sono, não é muito fácil não estudar verbo. Mas quando você souber da base de tudo para estudar verbo, você com certeza vai aprender, vai ver os verbos de uma maneira diferente. Presta atenção no que eu vou te falar. Ai, professora, parece que pra mim tá falando grego quando fala assim, ai, modo imperativo, pretérito perfeito do não sei o quê, futuro do presente, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu tô confusa, eu não sei, eu acho que eu vou desistir de estudar português. Não, você não vai. Você não vai desistir de estudar português por causa dos verbos. Sim, você tem um conteúdo muito denso dentro dos verbos. Se você pegar uma gramática da língua portuguesa, você tem lá um tantão assim de páginas só a respeito de verbos. Mas se você não entender a base de tudo, a essência, você vai continuar tendo dificuldade. Então, este é o vídeo base de tudo para estudo dos verbos. Os verbos, eles têm um estudo básico que você precisa fazer antes de tentar fazer conjugação verbal, antes de tentar pegar lá todas as pessoas lá do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e pegar um verbo irregular e já tentar fazer. Então você precisa entender a base de tudo para conseguir se dar melhor com os verbos depois, até mesmo na análise sintática. Nós vamos dividir esse conteúdo em 5 partes, ok? Então a primeira parte é classificação dos verbos. Os verbos são classificados em regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Essa é a classificação dos verbos na língua portuguesa pela sua origem, pela sua estrutura, pela sua forma ali de estar presente nas orações. Então, olha só, vou repetir: regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Pega essa classificação e vai entender o que é cada uma dessas coisas, tá? Faz isso, tarefinha. A segunda etapa é entender que esses verbos eles são chamados de conjugações conforme o seu final na forma base. Então, por exemplo, quais são os verbos de primeira conjugação? Os verbos terminados em ar, que tem a vogal temática a. Amar, falar, andar, estudar. A segunda conjugação dos verbos é as que terminam em er. E a terceira conjugação dos verbos são aquelas que terminam em ir. Então, dormir, partir, sorrir. Vamos retomar. Classificação. Aqueles 5 tipos de verbo lá, tá? Regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante. Entender que existem essas 3 conjugações no modo infinitivo ali do verbo. Os que terminam em ar, os que terminam em er e os que terminam em ir. Terceira coisa que você precisa entender dos verbos. Que os verbos têm tempos e modos, e que são coisas diferentes. A gente sempre fala assim, tempo e modo, mas vamos falar do modo primeiro? Para pensar que se você entender o modo primeiro, depois os tempos ficam mais fáceis. Quer ver? Modos verbais são apenas 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. Quais são os modos verbais, então? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Modo subjuntivo tem o S de saudade, sextou com esse de... Tô gravando esse vídeo numa sexta-feira. O S é de se. Sabe a conjunção se? Se eu for, se você ler, caso eu leia, quando eu ler, lembra do S de se que abre dúvida. Todas as orações que forem estruturadas nesse sentido de dúvida, de incerteza, de estar dando um conselho para alguém, por exemplo, eu faria isso se eu fosse você. Vendo? Isso é o modo subjuntivo. O modo imperativo, professora, você pulou o indicativo. Calma, eu estou explicando o subjuntivo primeiro, agora eu vou para o imperativo. O modo imperativo é o modo do imperador. Por que, professora, é o modo do imperador? Porque ele manda. Decora assim, o imperador manda, então ele dá ordens. O modo imperativo é o modo que dá ordem. Leia este livro, vai estudar verbos. Ou no negativo, não faça isso, não faça isso. Modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembra que eu falei que ia voltar no indicativo? O que é condição e dúvida, subjuntivo. O que é ordem, imperativo. Tudo que sobrou é indicativo. É o modo normal dos verbos. Nós temos mais coisas de verbo para saber. Falei de modo, agora eu vou falar de tempo. Gente, os tempos verbais vai depender de qual modo verbal eu estou falando. Por isso que é importante aprender o modo primeiro. Então, se eu tenho assim, modo verbal indicativo. No indicativo eu tenho 6 tempos, tá? No indicativo eu vou ter 6 tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito,
pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Agora esses 6 vão reduzir para 3. Ó, pega um macete. De 6 reduziu para metade. Quanto que reduz para metade? No modo subjuntivo. No modo subjuntivo você não vai ter 6 tempos verbais. Você vai ter 3, tá? Apenas 3. E depois lá no modo imperativo, você só tem 1. Então, ó, 6, 3, 1. Você tem um tempo verbal no modo imperativo, que é o modo do presente. Faça, não faça. Presente é o único tempo verbal no modo imperativo. Calma que tem uma quinta coisa. Olha só. Vozes verbais. Se você é concurseiro, se você é vestibulando, você sabe que vai cair, a chance de cair voz passiva, voz ativa e voz reflexiva é grande. A chance de cair esse conteúdo é grande. Então, FCC sempre cai, por exemplo, nas provas. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva são as vozes verbais que você também vai estudar dentro desse grande conteúdo que é verbo. Gostaram desse vídeo? A base de tudo é saber essas 5 coisas. A partir deste momento que você entender bem essas 5 coisas, lembra que eu falei que você tem que estudar eles separado, né? Os modos, os tempos, tá. Agora você pode começar a querer fazer exercício de verbo, querer fazer, né, conjugação de verbo e assim vai, tá bom? Já deixa o seu like aqui e diz nos comentários que tipo de conteúdo aqui dentro de verbo que você quer aprender.